Olá, meus amigos e minhas amigas. Eu quero falar sobre a grande decadência pela qual o PT está passando. Processo de decadência total. Só um sintoma disso. Eu fui à cidade sexta-feira e de lá para cá peguei um táxi para vir aqui para o Leblon. Comecei a conversar com o motorista de táxi sobre as amenidades, futebol, etc. Daqui a pouco, não sei porquê, eu disse que era da Bahia. Ele virou para mim e disse: eu soube que a Salvador se tornou a cidade com a corrupção per capita maior do Brasil esta semana. Não, como isso? Como assim? Pois é, lá está tendo a reunião do PT. Olha, isto é um sinal extremamente negativo para o PT. Agora, eu estou lendo hoje no jornal, está aí no jornal, né? Na reunião lá do PT, não sei se vocês sabem, o Salvador tem o bairro que chama-se Cabula. E por algum motivo qualquer, não me lembro mais, o pessoal começou a gritar Cabula, Cabula, Cabula. Aliás, foram alguns crimes da polícia, do governo petista, que matou um bocado de pobre preto, que é tipicamente o pessoal que vive em Cabula. E o pessoal começou a falar Cabula, Cabula, Cabula. Houve uma confusão no Congresso. Só uma meia hora depois foi que foi dissipada, porque se entendeu o que estava acontecendo. O pessoal estava chamando Cabula e o pessoal do PT, né, com a consciência muito pesada, está entendendo papuda, papuda. E mais tarde, nova confusão, porque alguns estavam pedindo cadeira, cadeira, e estavam sendo entendidos com cadeia, cadeira. Eu não sei se isso é verdade, mas está no jornal aí que eu estou falando. Tá certo? Quem quiser pode ler no Jornal do Brasil, tá, jornal O Globo, que está aí. Bom, muito bem, meus amigos, olha só. Essa situação está extremamente horrível do país. Eu cada dia me decepciono com pessoas. Eu gostaria de estar aqui falando ao contrário, dizer, apareceu um novo líder, apareceu uma pessoa que a gente possa confiar, que poderá levar o Brasil para frente. Não, cada dia uma decepção. Um dia me decepcionei fantasticamente com o Chico, né? E Chico virou piada. Virou piada, né? Porque agora foi uma homenagem para ele e o Disc Jockey botou lá uma versão da banda, a música dele que seria tocada no último, né? E colocou o bando, que é uma paródia muito negativa para o Chico, e ele se irritou, xingou todo mundo, palavrões e foi embora. Não é? E ontem, foi ontem? Foi ontem, exatamente. Sexta-feira foi uma decepção, porque eu tenho um carinho muito grande, ri muito em toda a minha vida pelo Jô Soares. E o Jô Soares entrevistando a Dilma foi a coisa mais ridícula que eu já vi na vida. O programa do Jô virou um chapa branca. Ele começa dizendo que ele é considerado petista porque ele defendeu a Dilma contra o impeachment. Tudo bem. Eu acho que ele está certo. Ele é um legalista, né? O impeachment tem que ter uma série de condições, embora essas condições já existam. A Dilma, por exemplo, o TCU está a não aprovar as contas dela, né? E outra coisa, o estelionato eleitoral dela merece um impeachment, sim. Era isso que o PT pedia para o Fernando Henrique em relação à taxa cambial, que o Fernando Henrique segurou e só liberou depois que foi eleito. É isso que o PT pedia. Se ele pedir para o Fernando Henrique, ele, para ser coerente, tem que pedir para a Dilma também o impeachment dela, porque ela fez um estelionato eleitoral. E foi um negócio tão vexamável, tão horrível, a mentira, todas as mentiras da Dilma, e ela continua mentindo. Tá certo? Muito bem, tudo bem, mas ele tinha um ponto legalista, que algumas pessoas têm, eu concordaria com ele sobre esse aspecto. Mas o problema é o seguinte, a gente percebia na entrevista que o Jô não queria fazer nenhuma pergunta desagradável para a Dilma. Colocava a bola no pênalti para a Dilma chutar. Uma baixeza do Jô.
Eu não sei qual foi o mínimo que foi ofertado para ele para fazer essa entrevista. Porque o Chico nós sabemos. Ele e a família dele montou do Rouanet. Mais de 5 milhões. Tá certo? Isso aí nós sabemos, está na internet. Agora o Jô ainda não sabemos. Mas devemos descobrir já, porque o que o Jô fez foi vergonhoso. Como se a Dilma não tivesse responsabilidade nenhuma pelas coisas que estão acontecendo. Agora mesmo nós vemos, né? Saiu aí em todos os jornais, 500 milhões a menos está sendo gasto no orçamento de saúde este ano. E um dos cortes maiores é no orçamento de saúde para o ajuste fiscal. É esse o governo petista? É esse o governo Dilma que favorece os pobres? Olha só, meus amigos, favorecer a pobre não é simplesmente dizer eu favoreço o pobre. Todo mundo diz isso. Para favorecer a pobre, tem que agir de maneira coerente e faça com que o pobre ganhe melhores condições. Como é que é favorável ao pobre se é o governo que pratica a maior desigualdade de renda da história? Vocês querem saber como? Olha só, muito simples, didático isso. Vou falar calmamente, didaticamente, para vocês entenderem que esse governo petista faz exatamente o que diz, o oposto do que diz em relação à desigualdade de renda. O governo petista pratica a taxa de juros mais alta, a taxa de juros reais mais alta do mundo. E muito tempo, nesses 12 anos, pouco tempo ficou baixa. Sempre foi alta. E muitas vezes, como agora, é a maior taxa de juros real do mundo. O que significa isso, para vocês entenderem? Olha só, a taxa de juros real significa uma taxa nominal que você tem menos a inflação. Tá certo? Muito bem, no Brasil está em torno de 4, 5% ao ano, coisa que a taxa de juros nos Estados Unidos é negativa. Outros países, negativa. Tá certo? Aqui está 4 a 5% por ano, o governo Dilma todinho. O que significa isso? Quem ganha essa taxa? São os rentistas, são os banqueiros, são os especuladores nacionais e internacionais. É por isso que vem muito dinheiro para o Brasil. Tá certo? Por quê? Ele recebe uma taxa de juros que ele não receberia em lugar nenhum no mundo. São esses que ganham. E quem é que paga essa taxa? Ora, se a taxa de inflação é alta, você já sabe quem paga. É o assalariado. É o cara do Bolsa Família. Porque não tem como se livrar da inflação. Ele ganha do governo, a Bolsa Família, e ao mesmo tempo o governo toma um pedaço muito grande em relação à inflação. E com isso a desigualdade depois vai aumentando. Vocês vão ver quando chegar o governo Dilma o tamanho da desigualdade de renda aqui no Brasil. Houve uma época que houve uma diminuição. Que se aproveitou disso foi o Lula. Mas foi feito aonde? No plano real. O plano real, sim, foi um ato que reduziu substancialmente a desigualdade de renda nesse país. Porque uma política implementada pelo governo Lula-petistas é uma política que favorece ao banqueiro. São os setores que ganham dinheiro. A indústria está quebrada. Serviços, etc. Quem está ganhando dinheiro nesse país? São os banqueiros. Os banqueiros ganham dinheiro no país. A culpa dos banqueiros não é culpa da política do governo. Esse governo que dizia que a taxa de juros era uma questão política. Vontade política. E a Dilma expressou no discurso dela que o responsável por isso era o banqueiro, que no governo dela não teria juros altos. Por uma coincidência da conjuntura, na época que ela falou isso, os juros recedeu um pouco. Mas olha, a taxa de juros hoje está 13,75.
13,75. E vai subir mais. E a inflação vai aumentar mais, que eu já disse isso aqui. E, portanto, se os ricos, os investidores, os rentistas, os especuladores ganham muito, alguém tem que pagar. Quem paga são os assalariados, são os Bolsa Família, são os pobres desse país. Esse governo petista. Que adianta a Dilma dizer que ela favorece os pobres, se a política econômica que ela implementa é em detrimento desse pobre? Favorecer o pobre tem que saber. Como os idiotas dos esquerdistas brasileiros achavam que Lula era a única pessoa que poderia consertar o país porque Lula era pobre, que Lula viveu na pobreza. Então, com isso, ele deduzia que o cara que viveu na pobreza é que sabia consertar a pobreza. Idiotice pura, que pobre não sabe consertar a pobreza. Quem sabe consertar a pobreza é quem tem capacidade, é quem estuda, é quem luta pela vida, para aprender, para compreender como funciona o mundo. Não é analfabeto, não. Analfabeto não sabe nada. É por isso que nós estamos nessa situação, porque entregamos, no início do século XXI, o nosso país a um analfabeto. E deu no que deu. Um abraço.